A história que vou contar aconteceu quando eu trabalhava na fazenda Onça Parda, localizada nos arredores de Pau d'Alho do Sul. Meu patrão, Ademar Oliveira, era um homem que impunha respeito e temor em iguais proporções. Com mais de 70 anos, sua figura ainda era robusta, e seu olhar profundo e penetrante parecia desvendar os segredos mais ocultos de quem cruzasse seu caminho. Seus cabelos brancos como a neve caíam sobre sua testa enrugada, e sua voz grave e ressonante ecoava em cada canto da fazenda. Ademar não era apenas o dono da fazenda, mas também um homem cheio de mistério e rumores. Dizia-se que ele praticava rituais antigos nas noites de lua cheia e que sua conexão com o sobrenatural ia além da simples superstição. Os trabalhadores da fazenda o respeitavam, não apenas porque ele era seu empregador, mas também pela autoridade com que ele manejava cada aspecto da vida na fazenda. Frequentemente ele era visto passeando sozinho pelos campos ao entardecer, murmurando palavras em um idioma que ninguém compreendia. Alguns diziam que ele falava com os espíritos dos seus antepassados, enquanto outros acreditavam que suas palavras eram invocações a forças obscuras. Era um homem de poucas palavras, mas cada uma delas estava carregada de um significado profundo que só ele conhecia. Eu sou Francisco Ramos e trabalhei na fazenda desde muito jovem. Meus pais também trabalharam lá e assim cresci entre as terras e os segredos do Ademar. Desde criança, as histórias sobre o patrão me enchiam de uma mistura de curiosidade e medo, mas nunca poderia imaginar que um dia essas histórias se tornariam uma realidade aterradora que mudaria minha vida para sempre. Certa tarde, enquanto o sol se escondia atrás das matas, Ademar decidiu realizar um dos seus infames rituais no curral da fazenda. Todos os trabalhadores se reuniram ao redor, com uma mistura de curiosidade e temor. O ambiente estava carregado de tensão e o silêncio era rompido apenas pelos murmúrios e pelo canto distante dos grilos. Ademar, com seu punhal cerimonial em mãos, começou a traçar símbolos no chão empoeirado, enquanto murmurava palavras naquele idioma antigo que só ele parecia entender. Os animais, inquietos, pareciam sentir a energia sombria que emanava da figura do patrão. O ritual envolvia o sacrifício de um cabrito, um animal jovem e forte, que havia sido separado do rebanho. Ademar, com movimentos precisos e calculados, procedeu com o ato enquanto nós observávamos em silêncio. O sangue do cabrito corria pelo chão, impregnando o ar com seu cheiro metálico. Alguns dos trabalhadores desviavam o olhar, incapazes de suportar a brutalidade do espetáculo. Mas eu, embora cheio de repulsa, não conseguia desviar os olhos. Havia algo hipnótico na maneira como Ademar manejava cada detalhe, como se estivesse executando uma dança macabra perfeitamente coreografada. Quando o ritual terminou, Ademar levantou a cabeça e seus olhos encontraram os meus. Senti um calafrio percorrer minha coluna vertebral, como se tivesse visto além de seu olhar e vislumbrado algo terrivelmente sombrio. Sem dizer uma palavra, o patrão limpou seu punhal e se retirou, deixando-nos com um peso invisível sobre nossos ombros. Naquela noite, o curral parecia mais silencioso do que de costume, e a fazenda inteira mergulhou em uma calma inquietante. Foi nesse momento que compreendi que havia muito mais em Ademar do que qualquer história poderia contar e que os verdadeiros horrores na fazenda estavam apenas começando a se revelar. Não demorou muito para que os rumores sobre a maldição do Ademar começassem a se espalhar entre os trabalhadores da fazenda. Tudo começou quando uma das vacas mais fortes e saudáveis do rebanho apareceu morta uma manhã sem motivo aparente. Os animais que antes eram dóceis e produtivos, de repente mostravam sinais de doença e agressividade. O povo sussurrava entre si, convencidos de que as práticas obscuras do patrão estavam atraindo algo sinistro para nossas terras. Mas o que mais me perturbava eram os sonhos. Comecei a ter pesadelos recorrentes nos quais Ademar aparecia, murmurando palavras incompreensíveis e rodeado de sombras. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi ruídos estranhos vindos do celeiro. Com uma lamparina de óleo, decidi investigar. O que encontrei lá me gelou o sangue. As paredes do celeiro estavam cobertas com símbolos e figuras desenhadas com uma substância escura que parecia sangue.
No centro do chão havia um círculo marcado com cinzas e restos de velas, como se algum tipo de ritual tivesse sido realizado. Eu sabia que Ademar tinha algo a ver com aquilo, mas não podia provar. A sensação de medo e opressão era tão intensa que mal conseguia respirar. Saí do celeiro rapidamente, com a sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis. No dia seguinte, tentei falar com meu pai sobre o que tinha visto. Ele, um homem racional e pragmático, descartou minhas preocupações como fruto da imaginação e do cansaço. No entanto, não pude ignorar a mudança em sua expressão quando mencionei os símbolos e as figuras. Vi em seus olhos um brilho de reconhecimento e medo. Desde então, comecei a notar pequenas mudanças em seu comportamento. Ele evitava Ademar mais do que o habitual e passava longas horas trabalhando nos campos, como se quisesse se manter ocupado e longe da fazenda. Era claro que algo sombrio e antigo pairava sobre nós, e a figura do Ademar estava no centro de tudo. Uma noite, enquanto a lua cheia iluminava a fazenda com sua pálida luz, estávamos todos reunidos ao redor da mesa na cozinha, desfrutando de um jantar simples. De repente, ouvimos batidas fortes na porta principal, algo incomum àquela hora. Meu pai se levantou para abri-la e no umbral estava uma mulher que nunca havíamos visto antes. Ela era jovem, com o cabelo desalinhado e os olhos cheios de pânico. Ela nos pediu ajuda, dizendo que seu irmão havia desaparecido na mata próxima, depois de receber uma oferta estranha do Ademar. Segundo ela, Ademar havia prometido uma grande soma de dinheiro em troca de algo que nunca explicou claramente. Meu pai, embora desconfiado, não pôde rejeitar seu apelo e decidiu organizar um grupo para buscar o homem desaparecido. Eu insisti em acompanhá-los. Armados com lanternas e ferramentas, adentramos a mata, guiados pela mulher que parecia conhecer o caminho, apesar da escuridão. Caminhamos por horas, chamando pelo nome do irmão, mas apenas o eco de nossas vozes respondia. Finalmente, chegamos a uma clareira onde encontramos sinais de uma luta. Galhos quebrados, folhas espalhadas e manchas de sangue no chão. A mulher desesperada caiu de joelhos e começou a chorar, enquanto meu pai e os outros exploravam os arredores em busca de mais pistas. Justo quando pensávamos que tudo estava perdido, um dos homens encontrou uma pequena cabana escondida entre as árvores. Nos aproximamos com cautela e, ao abrir a porta, descobrimos o irmão da mulher amarrado e ferido, mas vivo. Ele nos contou uma história aterradora. Ademar lhe havia oferecido uma grande quantia de dinheiro em troca da sua alma, mas não mencionou que planejava matá-lo em um ritual. Ele foi capturado e levado à cabana, onde Ademar planejava completar o sacrifício humano. Levamos o homem de volta à fazenda, e a mulher, entre lágrimas de gratidão e horror, nos agradeceu. Naquela noite, soube que nosso patrão não estava apenas envolvido em práticas sombrias, mas que sua maldade era mais profunda e perigosa do que havíamos imaginado. Após o inquietante resgate do irmão da mulher, voltamos à fazenda em silêncio, temerosos do que poderia acontecer se Ademar descobrisse o ocorrido. Ninguém se atreveu a falar sobre o assunto, cada um de nós preso em um medo silencioso que nos fazia olhar por cima do ombro. Ademar continuava com sua rotina como se nada tivesse acontecido, mas todos sabíamos que a tensão estava no ar, e cada dia se tornava mais insuportável. Pouco depois, coisas estranhas começaram a acontecer com os animais. Uma manhã, ao ir no estábulo, encontramos vários cavalos, normalmente dóceis e bem treinados, completamente descontrolados, relinchando e batendo nas paredes de seus estábulos com uma fúria incomum. As tentativas de acalmá-los foram em vão, e um dos trabalhadores foi derrubado e pisoteado, resultando em ferimentos graves. Esse incidente foi apenas o começo de uma série de comportamentos anormais que se espalharam por toda a fazenda. As mudanças não se limitaram aos cavalos. As vacas pararam de produzir leite e começaram a mostrar comportamentos erráticos, como se estivessem assustadas por algo invisível. Os cães, que sempre foram nossos fiéis guardiões, tornaram-se agressivos sem razão aparente e, em várias ocasiões, atacaram outros animais da fazenda. Até mesmo as galinhas, que costumavam ser tranquilas, começaram a se comportar de maneira estranha, correndo em círculos e bicando freneticamente o chão.
A sensação de que algo sombrio pairava sobre a fazenda era palpável, e todos os trabalhadores estavam nervosos e assustados, mas o medo do Ademar nos mantinha em um silêncio forçado. Uma noite, enquanto tentava dormir, fui despertado por um ruído estranho vindo do celeiro. Armado com uma lanterna, decidi investigar, já que os eventos recentes haviam aumentado minha inquietação. Ao me aproximar do celeiro, notei que a porta estava entreaberta, algo incomum. Ao espiar pela fresta, ouvi claramente a voz do Ademar ressoando na escuridão. Eu sou o mais forte, o mais poderoso. Eu sou o maligno, eu sou o demônio em forma humana. Ele recitava com uma voz profunda e perturbadora. Meu primeiro instinto foi dar meia volta e correr, mas antes que pudesse me mover, Ademar me viu. Francisco, ele chamou com uma voz que gelava o sangue. O que faz aqui? Tentei inventar uma desculpa, mas ele me interrompeu, avançando em minha direção com um olhar feroz. Se falar sobre isso com alguém, vou te castigar de uma maneira que desejará nunca ter nascido, ameaçou. Com o coração palpitando e paralisado de medo, jurei que não diria nada a ninguém. Ademar sustentou meu olhar por um longo momento, antes de fazer um gesto brusco com a mão. Volte para sua cama e esqueça o que viu, ordenou. Nos dias seguintes, comecei a notar que algo me seguia. Sombras escuras pareciam me espreitar, movendo-se pelos cantos da minha visão. Sentia uma presença constante, como se estivesse sendo vigiado o tempo todo. Não conseguia escapar da sensação de estar sendo observado, mesmo nos momentos de maior privacidade. Cada ruído, cada movimento na escuridão me fazia pular de medo. Sabia que Ademar havia desencadeado algo terrível, e embora não pudesse falar sobre isso, o terror do desconhecido me perseguia sem descanso, transformando minha vida em um pesadelo constante. A opressiva sensação de ser vigiado não me abandonava, e o medo constante começava a afetar minha saúde. Sabia que precisava de respostas sobre Ademar e seus rituais sombrios, mas também temia profundamente que o patrão descobrisse minha curiosidade. Ainda assim, decidi visitar Dona Marta, uma senhora idosa da região que havia trabalhado na fazenda em sua juventude e que, segundo se dizia, conhecia muitos dos segredos da família Oliveira. Quando cheguei à pequena casa da Dona Marta, ela me recebeu com uma mistura de surpresa e preocupação. Ao explicar minhas inquietações e os eventos recentes na fazenda, sua expressão ficou grave. Ela me fez sentar junto ao fogo e, após um longo silêncio, começou a falar em voz baixa, quase como se temesse que alguém pudesse ouvi-la. Ademar sempre foi um homem severo e temido, disse ela. Ele castiga qualquer um que desobedeça às suas ordens. Uma vez, vi como ele puniu um trabalhador que simplesmente se atreveu a questionar seus métodos. Foi brutal. Dona Marta continuou revelando mais sobre os rituais do Ademar. Lembro-me claramente de um de seus sacrifícios, disse com um calafrio na voz. Ademar pegou o sangue de uma galinha e o bebeu, enquanto murmurava suas orações sombrias. Foi uma visão aterradora, algo que nunca poderei esquecer. Sua conexão com o sobrenatural ia muito além do que qualquer um poderia imaginar. Seu relato confirmou meus piores temores e explicou muitas das coisas que eu havia presenciado. A severidade de Ademar e sua devoção a práticas sombrias eram realidades aterradoras. Antes de me despedir, Dona Marta me olhou fixamente e me deu um último aviso. Francisco, não se meta com o patrão, disse ela com seriedade. Pare de investigar e mantenha-se afastado dele. Ademar não tolera desobediência nem curiosidade, e o que você viu é apenas a ponta do iceberg. Para seu próprio bem, abandone essa busca antes que seja tarde demais. Suas palavras ressoaram em minha mente enquanto eu retornava à fazenda, sabendo que precisava ser extremamente cauteloso. Embora seu aviso tenha me enchido de medo, também fortaleceu minha determinação de encontrar uma maneira de enfrentar o mal que Ademar havia desencadeado sobre a fazenda. Certa noite, quando a fazenda estava mergulhada em uma calma inquietante, fui despertado por um estrondo ensurdecedor. Os cães latiam freneticamente e os animais nos estábulos estavam completamente descontrolados. Saí do meu quarto e encontrei meu pai e os outros trabalhadores já de pé, todos com expressões de pânico em seus rostos. Nos dirigimos ao celeiro, de onde vinham os ruídos mais intensos, e o que encontramos lá superou qualquer pesadelo que já tivéssemos tido.
Dentro do celeiro, Ademar estava acompanhado de outra pessoa, a quem ele também tinha a intenção de tomar a alma. A vítima, amarrada e amordaçada, lutava desesperadamente para se libertar. Ademar, vestido completamente de preto, estava coberto de sangue de animais, que ele vertia sobre si mesmo e depois passava sobre a vítima. Sua risada macabra ecoava por todo o espaço, enquanto recitava as mesmas palavras aterrorizantes que eu já havia ouvido antes. Eu sou o mais forte, o mais poderoso, eu sou o maligno, eu sou o demônio em forma humana. A cena era grotesca e surreal, e por um momento ficamos paralisados, incapazes de compreender a magnitude do horror que estávamos presenciando. Finalmente, meu pai tomou a iniciativa. Com uma coragem que eu não sabia que ele tinha, ele correu em direção a Ademar e tentou detê-lo. Os outros o seguiram, armados com qualquer coisa que pudessem encontrar. Conseguimos romper o círculo e fazer com que Ademar recuasse. "Vocês não sabem com o que estão brincando", gritou ele com os olhos brilhando de uma fúria infernal. Meu pai, decidido a pôr fim à loucura, o enfrentou diretamente, e em meio à luta conseguimos libertar a vítima. Embora tenhamos conseguido escapar com vida naquela noite, sabíamos que a batalha estava longe de terminar. Ademar não apenas deixou claro que não nos expulsaria da fazenda, mas que pagaríamos por nossa intromissão de outra maneira. Não demorou muito para que sua vingança começasse a se manifestar. Minha mãe, que sempre fora uma mulher forte e saudável, começou a adoecer misteriosamente. Sua saúde se deteriorava dia após dia sem explicação aparente. Sabíamos em nossos corações que isso era obra de Ademar, sua forma retorcida de nos punir por termos intervindo em seus rituais. Com o passar dos dias, a situação na fazenda se tornava cada vez mais insustentável. Sabíamos que Ademar não desistiria de sua obsessão pelos sacrifícios humanos. Certa manhã, enquanto trabalhávamos na plantação de milho, ouvimos cânticos estranhos e decidimos investigar. Ao chegar ao centro do campo, nos deparamos com uma cena ainda mais macabra que a anterior. Ademar estava lá, rodeado de velas, sangue e tochas de fogo. Ao seu lado, uma nova vítima, amarrada e aterrorizada, aguardava seu destino. Ademar, com um olhar insano, proclamava que sacrificaria a pessoa pelo fogo, queimando-a em um culto a forças sombrias. Sem pensar duas vezes, meu pai e eu corremos em direção à cena, decididos a detê-lo. A confrontação foi rápida e brutal. Conseguimos derrubar Ademar e libertar a vítima, mas não sem antes enfrentar sua ira desmedida. "Vocês não podem escapar do meu poder", ele gritava, enquanto tentava agarrar uma das tochas. Meu pai, com uma valentia inquebrantável, conseguiu afastá-lo e apagar o fogo que começava a rodear a vítima. Embora soubéssemos que isso não era o fim dos nossos problemas, havíamos salvado outra vida, e por um momento senti uma centelha de esperança. Ademar fugiu mais uma vez, mas o temor do seu retorno constante nos lembrava que a batalha contra o mal na fazenda estava longe de terminar. A fúria do Ademar após nosso último enfrentamento foi devastadora. Decidido a punir todos os que ousaram desafiar sua autoridade, ele convocou uma reunião com todos os fazendeiros da região. Nessa reunião, apresentou uma lista com os nomes de todos os empregados que nos haviam ajudado a resgatar as vítimas de seus rituais. Com sua voz grave e autoritária, ele mentiu descaradamente, acusando cada um deles de serem ladrões e de realizarem um péssimo trabalho na fazenda. Insistiu para que não fossem empregados em nenhum outro lugar, garantindo assim que ficassem marcados como malditos e sem sustento. Ademar também decidiu nos expulsar, a nós e a todos os empregados, da fazenda. Sem lar nem recursos, tivemos que buscar refúgio na casa de parentes que viviam na região. Embora nossos familiares nos acolhessem com generosidade, a situação era precária. A sombra das falsas acusações de Ademar pairava sobre nós, dificultando nossa capacidade de encontrar trabalho e de reconstruir nossas vidas. A comunidade, dividida entre o medo e a compaixão, nos olhava com desconfiança, o que nos fazia sentir ainda mais isolados e vulneráveis. No meio de tudo isso, a saúde de minha mãe continuava a se deteriorar inexplicavelmente. Ela teve que ser internada no hospital, onde os médicos desconcertados não conseguiam encontrar uma causa aparente para sua doença.
Realizaram inúmeras provas, mas tudo indicava que sua condição era algo raro e para eles inexplicável. Enquanto lidávamos com a expulsão e a doença de minha mãe, o medo e o desespero cresciam dia a dia. Sabíamos que Ademar não se deteria diante de nada para cumprir seu sombrio propósito. A sensação de estarmos presos em um pesadelo constante se intensificou, mas também fortaleceu nossa determinação de enfrentá-lo. Embora a sombra do mal continuasse pairando sobre a fazenda, não estávamos dispostos a nos render. A batalha contra Ademar e suas forças sombrias havia atingido seu ponto culminante, e sabíamos que precisávamos estar preparados para qualquer coisa que pudesse acontecer. Desesperados pela doença inexplicável de minha mãe, decidimos buscar ajuda na medicina alternativa. Numa cidade próxima havia um curandeiro conhecido por suas habilidades em tratar males que os médicos não podiam explicar. Sem hesitar, levamos minha mãe até sua humilde casa. O curandeiro, um homem idoso com olhos sábios e mãos firmes, a examinou com cuidado e nos disse que seu mal não era natural, mas resultado de energias sombrias que haviam se abatido sobre ela. Ele garantiu que com a ajuda adequada poderíamos combater esse mal. O curandeiro preparou uma mistura de ervas especiais que minha mãe deveria tomar todos os dias. Além disso, nos instruiu a toda a família a rezar juntos todas as noites, ajoelhados e de mãos dadas, formando um círculo de boas energias. As forças do bem são poderosas quando estão unidas, nos disse. Ele nos indicou orações específicas e nos ensinou a meditar para fortalecer nossa vontade e proteção. Este ritual, explicou ele, ajudaria a purificar nossa casa e a curar minha mãe, criando um escudo de energia positiva ao redor dela. Com o passar do tempo, seguimos estritamente as instruções do curandeiro. Pouco a pouco, começamos a notar uma melhora na saúde de minha mãe. Sua cor voltou ao rosto e sua força começou a retornar. As sombras que pareciam nos cercar começaram a se dissipar, e o ambiente em nossa casa tornou-se mais leve e esperançoso. Embora soubéssemos que o perigo não havia desaparecido por completo, a recuperação da minha mãe nos deu a força e a determinação para seguir em frente. A união da nossa família e a orientação do curandeiro criaram um raio de luz em meio à nossa escuridão. Apesar da recuperação de minha mãe, nossa situação na região se tornou insustentável. Não conseguíamos trabalho devido às mentiras de Ademar e à marca de malditos que ele havia imposto sobre nós. A desconfiança em relação à nossa família e aos antigos empregados da fazenda era palpável em cada canto. Embora minha mãe já estivesse melhor, aparentemente curada, de vez em quando aconteciam coisas inexplicáveis em nossa casa, como sombras fugazes e ruídos estranhos que não podíamos entender. Finalmente, decidimos que o melhor para nós era nos mudarmos para outro estado. Sendo uma família de trabalhadores que vivia da terra, sabíamos que não poderíamos nos adaptar a outro tipo de vida. Precisávamos começar de novo em um lugar onde não estivéssemos estigmatizados e onde pudéssemos trabalhar no que sabíamos fazer. Empacotamos nossas coisas e deixamos para trás o lugar que havia sido nosso lar, carregando as experiências e as lições aprendidas daquele período sombrio. Pouco depois de nossa partida, recebemos a notícia de que Ademar havia finalmente conseguido realizar seu ritual humano. No entanto, a polícia o havia prendido acusado de assassinato. Sabíamos que, com seu dinheiro e a influência de seus advogados, ele provavelmente não permaneceria muito tempo atrás das grades. Apesar disso, sentíamos uma mistura de alívio e tristeza por todas as pessoas que ainda trabalhavam ou trabalhariam para ele, o verdadeiro demônio em forma humana. Nossa experiência nos deixou uma valiosa lição: sempre estar atentos às forças sombrias e buscar o bem, pois isso sempre traz recompensas. Com o tempo, conseguimos refazer nossa vida no novo rancho chamado Esperança. Embora as cicatrizes do passado permanecessem, encontramos a felicidade e a paz que tanto desejávamos. Aprendemos que a união familiar e a fé na bondade podem nos ajudar a superar até os momentos mais sombrios. Em nosso novo lar, finalmente encontramos a oportunidade de reconstruir nossas vidas e olhar para o futuro com esperança. Espero que este relato tenha agradado a vocês. Compartilhem este vídeo com outras pessoas para que continuemos crescendo.
Muito obrigado a todos. Nos vemos na próxima.